Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Começaremos as nossas perguntas e respostas de hoje com a Edsônia, de Pato de Minas. Ela faz duas perguntas. A primeira, Maria Lúcia vai responder, é a seguinte. Queridos Maria Lúcia e Paulo Rodrigues, tive uma formação na Igreja Católica, por isso eu pergunto. Quando se diz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, se faz o sinal da cruz? É positivo usar a cruz com o Cristo crucificado nos ambientes de trabalho? E em contato com o corpo sob a forma de colares ou brincos? Muita luz e muita paz, Edsônia. Querida Edsônia, sim, fazemos o sinal da cruz para confirmar nossa identidade crística. Nós tocamos a testa, peito, ombro esquerdo e direito, dizendo, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Mas é também correto dizer, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe, enquanto tocamos a testa, ombro esquerdo, peito e ombro direito. Você pode usar o crucifixo com o Cristo crucificado, onde quer que vá, colocando-o no cordão sobre a roupa ou sob a roupa, sem problemas. O importante é o respeito que temos pelos símbolos sagrados. Fique claro aqui que não é necessário utilizar o crucifixo, não há uma regra que diga, olha, tem que usar o crucifixo, isso é uma proteção, nada disso. A nossa proteção é interior, nossa proteção é etérea, e a nossa atenção tem que estar no Cristo no coração e na chama trina o tempo todo. E ou ainda no chakra da coroa, no grande sol da presença eu sou na cabeça. A Edsônia, então, na sua segunda pergunta diz, queridos Maria Lúcia e Paulo Rodrigues, vocês disseram que devemos evitar tocar nas pessoas devido à troca de energia. Pergunto, os profissionais de fisioterapia podem ter sua saúde prejudicada devido à troca de energia com pacientes? Os mestres aprovam Reiki como terapia para eliminar doenças e promover saúde? Muita luz e muita paz, Edsônia. Querida Edsônia, nós não dissemos que devemos evitar tocar nas pessoas. Isso é humanamente impossível. Uma massagista precisa tocar as pessoas e ela pode fazer invocações específicas para transmitir a cura aos pacientes. Cada caso é um caso. Se a pessoa que você atende está muito doente e com energias emocionais muito pesadas, é bom fazer uma boa sessão de invocações e decretos de chama violeta para se purificar depois do atendimento e antes mesmo de atender pode invocar a proteção de São Miguel. Nós sabemos, inclusive, que profissionais como psicólogos, psiquiatras, quando precisam atender alguém que está com muitos problemas, também devem utilizar essas ferramentas que são tão importantes. Aliás, as invocações de proteção e de purificação podem ser utilizadas em todos os tipos de profissões. Na hora de fazer uma comida, para quem trabalha em restaurante, colocando boas energias nos alimentos. Eu mesmo, quando fui gerente de banco, quantas e quantas vezes atendia pessoas pesadas, difíceis de atender, pessoas que traziam aqueles problemas e jogavam em cima de nós, né? Contando suas histórias pesadas. Precisamos orar por essas pessoas, precisamos nos purificar depois que elas saem, porque muito desse peso, dessa energia, passa para quem dá ouvidos a isso ou é obrigado a dar ouvidos a isso. Né? Quando decretamos em grupo, ao final de um encontro, devemos, nesse momento, evitar o contato físico. Isso já foi ensinado aqui, pois este momento é sagrado e cada um acaba de receber uma quantidade de energia ainda não completamente assimilada. É como no momento de receber a hóstia na Igreja Católica. As pessoas calmamente se dirigem em comunhão com Jesus para os seus assentos e ficam em silêncio.
Canso de ver grupos de decreto terminarem 1 ou 2 horas de decretos intensos e depois saírem se abraçando e se confraternizando. Eu discordo dessa ação, a não ser que, como eu já disse antes, seja um trabalho específico de comunhão do grupo, onde a união seja o ponto principal dos decretos. Aí seria outra coisa. Outra coisa que já ensinei aqui é que se alguém está agredindo você com palavras, afaste-se o máximo que puder e evite que a pessoa toque em você. Muita gente discute colocando o dedo no ombro, cutucando, né, o chakra do coração no meio do peito da pessoa, e isso é muito ruim, porque tira as forças daquele que recebe o cutucão com o dedo. Comentei também sobre estarmos andando na rua e esbarrarmos nas pessoas. É sempre bom pedir a Shiva que qualifique com o seu fogo rubi as energias que foram de você para outra pessoa e toda e qualquer energia que possa ter vindo da outra pessoa para você. Ninguém esbarra em você na rua por acaso. Há alguma razão para isso. Então veja, Edsônia, existem N razões e N momentos onde a gente toca as pessoas e cada uma delas exige uma ação diferente. Eu tinha uma massagista há muito tempo e ela começou a fazer Arcanjo Miguel e o que aconteceu foi que um cliente muito desagradável, uma pessoa que quando ia no consultório dela, ela, depois de atendê-lo, ficava muito mal, muito estressada, esse cliente deixou de vir. Arcanjo Miguel afastou, entende? Então, o que a mensageira diz, Elizabeth Prophet diz, é o seguinte, ela trabalhou já com cura também com as mãos, e ela chegou à conclusão que ela dava sua energia para a pessoa se curar, e depois o que acontecia? A pessoa continuava fazendo as mesmas causas, os mesmos maus hábitos que levavam aquele mal, aquele problema que ela tinha. Então ela resolveu que o melhor é ensinar a pessoa a corrigir seus maus hábitos. Nós sabemos que temos muitos reikianos em nossa página e vocês devem ensinar, ao mesmo tempo que estão tratando a pessoa, ensinem a pessoa a se curar, a corrigir seus maus hábitos de pensamento e sentimento, porque vocês sabem que a doença começa na alma. Vocês curam o efeito, mas se ela continua com o mesmo mau hábito, ela vai voltar a ficar doente novamente e vai voltar a querer que você a cure de novo. Agora, outra coisa, Paulo, que eu estava pensando enquanto você falava, é o seguinte, quando o reikiano está ali aplicando a cura, ele é alfa e o outro é ômega. Então ele não recebe a energia do outro, ele que está doando, ele está recebendo do alto e está transmitindo. Eu acho que ele está um pouco isento nesse momento, principalmente se ele faz tubo de luz, se ele faz São Miguel, ele está como doador e não como receptador da energia, certo? Olha, mais ou menos, Maria Lúcia, porque é como você mesmo disse, a pessoa pode ou não estar protegida. Reikianos são pessoas diferentes, uns mais preparados, outros menos, uns fazem proteção antes, outros não. Há um contato antes de iniciar o reiki, há um contato depois de iniciar o reiki, há conversas entre as duas pessoas, e tudo isso é troca de energia, então é muito difícil, cada caso é um caso, como eu já disse. É verdade, também depende muito da atitude mental dele. Eu estou aqui como doador e não vou receber energia. Com certeza, Maria Lúcia. O Renato de Niterói nos escreveu dizendo: Caros Paulo e Maria Lúcia e demais estudantes da luz, acabo de ouvir o programa 66 e adorei, especialmente a parte em que o Paulo fala sobre o magnetismo carnal, respondendo a Mônica de Niterói. Gostei muito daquele decreto de luz do amado Mestre Kuthumi, então lhes pergunto, meus amigos da luz, o Mestre Kuthumi tem algum livro em especial que a gente pudesse aprender mais sobre a luz? Falo isto porque sei que tenho também alguns traumas na minha psicologia que quero acabar. Este mestre viveu como São Francisco de Assis, minha atual esposa adora animais, principalmente os cães dela. Será que ela é discípula dele e não sabe disso? O que é mandala? Paulo já falou sobre isso no CD dos Ciclos Cósmicos, neste último programa, você, Maria Lúcia, em seu livro também. Vitória sempre, Renato. Olá, Renato. Eu também adoro aquele decreto, é lindo demais, não é? E vocês sabem que eu tinha uma ocasião, um grupo, e uma senhora orava muito pelo genro. A preocupação da vida dela era aquele genro. Porque o genro estava numa religião errada, porque o genro isso, porque o genro aquilo. E ela rezava, orava muito por ele, e fazia esse decreto especialmente para ele. E um dia,
Ela chegou lá iluminada, feliz, maravilhada, falou, consegui uma graça maravilhosa do mestre Kuthumi. Ele me mostrou que o problema não estava com meu genro, mas estava comigo. Ele me deu a compreensão, ele me deu o entendimento. Veja que coisa maravilhosa, não? Muito bom, Maria Lúcia. Isso é emocionante ver como o decreto trabalha também, mesmo sem a consciência da pessoa. Não é? Porque essa senhora estava orando para resolver um problema fora e, de repente, resolveu nela. Então, nós vemos que os decretos trabalham nas duas pontas, em todas as áreas onde está envolvido o seu chamado. É verdade, nós vemos que a luz de Deus não falha mesmo. Existe sim, Renato, um livro ditado por mestre Kuthumi e a Elizabeth Clare Prophet, intitulado Estudos da Aura Humana. Você pode encontrá-lo nas boas livrarias ou na Summit Lighthouse. O livro Universidade do Espírito é composto de ditados de Jesus e Kuthumi, dado a Elizabeth Clare Prophet e Mark Prophet. Este livro é direcionado àqueles que desejam transmitir o ensinamento, que desejam ser instrutores da luz. Para aqueles que leem em inglês, existe um livro cujo título de capa é Prayer and Meditation, Jesus and Kuthumi. A editora é The Summit University Press e ele pode ser encontrado na livraria virtual Amazon. Todos estes 3 livros são maravilhosos. Realmente, já temos abordado o assunto mandala, mas se você, Renato, deseja aprofundar seu conhecimento sobre o assunto, veja a aula número 11, O Poder da Mandala, em nosso site. Vamos agora trabalhar na nossa frase positiva da semana com um ensinamento de Yogananda. Ele diz, abre aspas, embora você tenha que estar no mundo, não seja do mundo. Os verdadeiros yogis podem falar e se misturar com as pessoas. Contudo, suas mentes estão sempre absortas em Deus. Fecha aspas. Deste ensinamento, montamos a seguinte frase. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Vamos repetir 9 vezes comigo, mas antes vou falar mais uma vez para que vocês possam memorizar a frase. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Vamos lá, 9 vezes. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. Eu quero dizer a vocês que nós estamos fazendo aqui 9 vezes, mas procurem fazer essa frase a semana toda, onde vocês forem. Pensem no grupo, em todos nós, fazendo juntos a mesma frase, evoluindo todos em mesma direção. Visualizem essa luz da presença eu sou no chakra da coroa, a chama trina no coração e afirmem isso. É sempre uma meditação positiva que vai levar vocês à vitória, com certeza, purificando e libertando. Gente, é incrível, mas é incrível. Eu estou aqui maravilhada com essa frase do Paulo, porque eu nunca sei a frase que ele escolhe, a não ser no momento que estamos gravando. E nós, toda semana, dividimos as perguntas e só consultamos um ao outro quando temos alguma dúvida sobre a resposta. Mas esta frase da semana tem absolutamente tudo a ver com a resposta imediata que eu vou dar agora. Não é a seguinte, daqui a pouco, esta que eu vou dar agora. Esperem para ver. O Antônio de Portugal pergunta, saudações amigos da Luz de Deus. Paulo e Maria Lúcia, no livro Prevejo o Seu Futuro, de Elizabeth Clare Prophet, página 250, sobre a árvore ancestral, está escrito,
Abre aspas. Descobrimos que, através de sua manifestação, os peixes produzem o que chamamos de árvore ancestral. À medida que invocamos a chama violeta ataca a árvore ancestral e estes peixes simultaneamente, a consciência da linhagem de onde elas vieram. Fecha aspas. Isto quer dizer que, à medida que decretamos, estamos a desligar-nos dos nossos entes queridos? Tenho decretado muito e vejo-me nos últimos tempos mais desligado de apegos pessoais. Será que tem a ver com o texto acima referido? Paz entre nós, Antônio, Portugal. Antônio, este assunto começa mesmo lá na página 247. Decretar ajuda a libertar-se de laços kármicos, Antônio, mas o que Elizabeth Clare Prophet está dizendo é muito mais profundo do que isso. Ela está nos dizendo que temos laços ancestrais que são muito maiores do que as nossas famílias atuais. Tivemos milhares de encarnações e nossos laços kármicos são tremendos. Ela está ensinando que, além de fazermos invocações e decretos para a chama violeta, precisamos conscientemente buscar nossa verdadeira descendência, que é Deus. Precisamos conscientemente desejar essa libertação. Sabe, Antônio e amigos, os ensinamentos dos mestres ascensos não são ensinamentos apenas para que vocês tenham uma vida melhor, mas sim que vocês encontrem a libertação da roda viva de encarnações. E isso só se consegue com o desapego e a consequente ascensão. Realmente não é para qualquer um, é um ensinamento para poucos, mas que hoje está aberto para todos. Este livro de Elizabeth é tão importante que selecionei este trecho para ler para vocês. Insisto que vocês devem procurar adquirir este livro de Elizabeth Clare Prophet, Preveja o Seu Futuro, que vocês poderão encontrar em qualquer grande livraria de sua cidade ou na internet. Abre aspas. No capítulo 10. A psicologia da integridade, o relógio kármico. Os dois peixes no subconsciente. Vamos entender o que é os dois peixes que o Antônio está falando. O Tai Chi é representado por dois peixes que seguem um ao outro. Cada peixe tem um olho e um rabo. O peixe também é o símbolo da dispensação da Era de Peixes. Este símbolo é representado pelo desenho de dois arcos que se cruzam, formando o rabo. Ao examinar o subconsciente dos Chelas e da humanidade, percebi no subconsciente o ponto focal do pai pervertido e da mãe pervertida na forma de dois peixes. Acredite ou não. Você nunca sabe o que vai vir à tona do subconsciente. Os peixes simbolizam o uso impróprio do caduceu, o abuso de peixes, o uso impróprio da consciência crística, ao aceitar que os pais humanos são a nossa imagem. O caduceu, para quem não sabe, é aquele emblema de Hermes, o deus Mercúrio. É um bastão em torno do qual se entrelaçam duas serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. Voltando ao texto, parece então que temos dois indigestos peixes no subconsciente. O que fazer com eles? Lá estão eles alojados no cinto eletrônico. Bem, já sabemos que temos de passar a chama violeta através deles. Mas é preciso mais do que isto. Você precisa desfazer esta crença. Precisa desfazer o núcleo daquilo que criou. Você pode fazer chama violeta o dia inteiro, mas até que renuncie aos peixes, não ficará livre deles. Por isso, você precisa saber que eles estão ali. Precisamos nos libertar do sentimento da linhagem humana. Os seres que eram verdadeiramente livres são descritos no Antigo Testamento como Melquisedeque. 2 pontos. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Essa é uma chave muito importante para a mestria deste quadrante. Significa que Melquisedeque superou o conceito da linhagem e da descendência humana. Transmutando-as, ele deixou de ser herdeiro do karma humano de seus pais, seus avós e assim por diante. Agora o pior. Você perceberá que existem peixes dentro destes peixes. Você tem avós de ambos os lados.
Um peixe representa a mãe e um representa o pai. Você tem os pais de sua mãe e os pais de seu pai. E você é o herdeiro da criação humana e dos padrões humanos deles, que você manifesta através dos genes e dos cromossomos. Existem mais outros minúsculos dentro desses segundos pares de peixes, porque cada um dos avós teve pais. Precisamos assimilar a consciência do ser como Deus, o Pai, e Deus, a Mãe. À medida que assimilamos as qualidades e as virtudes de Alfa e Ômega, e isso inclui todo o relógio, as duas metades do todo, o Tai Chi, o espírito e a matéria, passamos a ser nosso próprio pai e mãe. Quando nos tornamos pai e mãe, porque somos pai e somos mãe, somos Deus Pai e Mãe em manifestação, estamos aptos a passar pelo trato digestivo do subconsciente, pelos elementos indesejados dos aspectos irreais do pai e da mãe que herdamos. Nossos pais podem ter tido uma boa realização do ser como Deus Pai e Mãe e podem ter nos transmitido este conceito, que ficará guardado no corpo causal. O que vemos no cinto eletrônico é somente a programação negativa. Você pode, então, aceitar que herdou um grande benefício de seus pais à medida que estabeleceram o exemplo do amor, da obediência, da sabedoria, da boa educação, da moral apropriada, da compreensão da religião, da obediência, da honra e assim por diante. Mas quando examinamos o relacionamento que tivemos com nossos pais, descobrimos que nele também existem uma ação de propulsão e retração na substância kármica, tal como rebelião, ressentimento, até mesmo ódio, desagrado, irritação, sentimento de injustiça, egos competindo entre si. Tudo que não é tão agradável no nosso relacionamento com os pais, e na medida em que os nossos pais tiveram um relacionamento não muito agradável com os pais deles, é o que se expressa como os peixes dentro dos peixes de nosso subconsciente, como a linhagem humana, os padrões da hereditariedade humana. Então colocamos-nos na chama violeta. Parece que estamos completamente envolvidos pelo sentimento de família humana. E na vida real não é assim? Algumas vezes estamos tão dominados pela família que não podemos nos libertar para equilibrar o karma. Invocando a chama violeta, percebemos que podemos consumir pouco a pouco a substância desta linhagem. Descobrimos que através de sua manifestação, os peixes produzem o que chamamos de árvore ancestral. À medida que invocamos a chama violeta ataca a árvore ancestral e estes peixes simultaneamente. A consciência da linhagem de onde elas vieram. Esta árvore é muito complexa, tem camadas e as raízes passam através e ao redor do planeta. Esses são os laços kármicos. Todas estas raízes nos unem karmicamente com uma em cada duas correntes de vida. Os hindus dizem que temos sido mãe, pai, irmã e irmão de todo mundo. Temos tido tantas encarnações que somos todos parentes. Buda disse que nas muito numerosas e variadas vidas de cada homem, uma entre duas pessoas foi uma pessoa querida para ele. Para consumir a linhagem humana e a árvore ancestral, precisamos invocar a chama violeta e a ação do relâmpago azul. Enquanto existir uma árvore ancestral, haverá peixes. Enquanto houver peixes, a árvore existirá. A chama violeta é a nossa salvação, esperança, vida e ação do Espírito Santo. Veja, estamos ficando livres do sentimento de linhagem humana. Estamos tirando bocados do conceito de pais humanos. Essa energia é transmutada. Ela ascende para o corpo causal. Estamos entrando cada vez mais na consciência do ser como pai e mãe. Fecha aspas. Maravilhoso. Realmente um texto fantástico, mostrando, Antônio e amigos, que são dois pontos importantes aqui. Número 1, libertarmos-nos da consciência de que temos uma árvore genealógica e de que nossos parentes são a nossa família. Porque, na realidade, somos todos parentes, mas filhos de um Pai divino. E, em segundo, que precisamos anular toda e qualquer forma de consciência negativa desses laços com nossas famílias anteriores, desta e de encarnações passadas. Este texto é realmente belíssimo. E eu me lembro bem de Elizabeth Prophet explicando essa aula. E ela dizia que nós precisamos começar a pensar em nossos pais terrenos como representantes dos pais divinos, nossos verdadeiros pais.
e sentir nosso Pai Divino como nosso Pai mesmo. Realmente isso é um trabalho que a gente tem que dar atenção para começar a mudar esse conceito errôneo nosso de pequena família, minha família. É a nossa imensa e grande família mística. É o corpo místico de Deus na Terra que é a nossa família. Eu quero comentar uma coisa. Toda vez que eu tenho falado aqui, muito legal, muito bom, e a minha automática vontade de falar é muito bacana. E a pergunta que a Karina fez há uns programas atrás, sobre gíria, me fez procurar alguns significados e fazer algumas pesquisas. E eu descobri que bacana vem de bacanal, do deus Baco, que era o filho do deus olímpico Júpiter e da mortal Semele, o deus do vinho e da folia, da bagunça. E eu tenho me corrigido desde então, porque eu sempre gostei dessa palavra, bacana, e era muito comum na minha juventude falar que bacana isso, que bacana aquilo. Como nós falamos errado, quantas e quantas palavras erradas nós usamos. É muito importante a gente pensar muito bem o que está falando. E eu, a partir desse ensinamento, da pergunta da Karina, passei a bloquear essa frase, Maria Lúcia e amigos. Veja como nós aprendemos com eles também, não é, Paulo? Com certeza, muito legal. Não é bacana, é legal. E legal não é gíria também, Paulo? Olha, legal vem de legalizar, de algo legalizado, né? Assim que eu entendo. Então eu entendo que mesmo sendo uma palavra utilizada em gíria, ela não é uma palavra errada, é uma palavra correta. Vamos então partir agora para a próxima pergunta, Maria Lúcia, aquela que você comentou, que seria a sua pergunta seguinte, em que tem tudo a ver com a frase da semana. O Eduardo Leite escreveu perguntando: olá, gostaria de saber sobre energia. Como canalizar essa energia tão poderosa do eu sou? Obrigado, Eduardo. Meu caro Eduardo, você pode magnetizar energia por meio do exercício da palavra sagrada, praticando os comandos de luz que estão à disposição na página e nos CDs. Com a palavra, podemos trazer a luz e Espírito de Deus ao plano da matéria. Invocando a transmutadora chama violeta, você provoca uma verdadeira explosão de amor, justiça e liberdade. Agora, para entrar em contato mais íntimo com a sua poderosa presença Eu Sou, é preciso aquietar as condições vibratórias, as ondas de pensamento e sentimento. Tudo no mundo contribui para inquietar o indivíduo. A Bíblia diz, abre aspas, seja um povo separado e escolhido de Deus, fecha aspas. Esta separação é em frequência vibratória. O indivíduo pode estar vivendo em um convento, em um mosteiro, e não conseguir separar-se do apego às coisas terrenas. O desapego é o que conduz a esta separação vibratória. Entretanto, um período diário de solitude ajuda muito. É o momento de fazer autoanálise, de pedir perdão, de conversar com Deus. Para manter esta separação vibratória, é necessário fazer comandos de Arcanjo Miguel para proteger, invocar o cone de luz e o anel que nada passa do coração do Senhor Maitreya. Depois que os pensamentos negativos forem afastados, os sentimentos acalmados e os tumultos da mente cessarem, o estudante estará pronto para contatar sua presença Eu Sou e liberar esta poderosa luz e energia. Qualquer sensação de desconforto desconecta da presença divina. Contudo, apesar do tumulto planetário exterior, é possível ao devoto manter-se isolado, como numa ilha, sustentando quietude e paz interior. Esta atitude mental requer vigilância constante, que é plenamente recompensada pelos frutos que são colhidos do contato com a presença divina.
E olhe, esta frase do mestre Yogananda ensina bem esse isolamento. Você está no mundo e está ao mesmo tempo numa outra faixa vibratória. Repete a frase só uma vez, Paulo, por favor. Yogananda disse, Maria Lúcia, embora você tenha que estar no mundo, não seja do mundo. Os verdadeiros yogis podem falar e se misturar com as pessoas, contudo suas mentes estão sempre absortas em Deus. A frase que nós montamos disso foi: mantenho sempre a mente em Deus, uma grande e poderosa luz em minha coroa. A Karina, da Alemanha, nos escreveu dizendo: boa noite, amados Paulo, Maria Lúcia e meu amado grupo de estudantes famintos da luz de Deus como eu. Bem, eu estou quase no final do livro do nosso mestre Saint Germain e quero fazer primeiro um comentário. Saint Germain fala de um Deus que se chama Himalaia e depois se refere a ele como uma entidade. Levei um susto, mas depois entendi que ele falou entidade em um sentido genérico, não é? Ou, de repente, é a tradução que não foi boa. Ou ainda existem entidades boas e ruins. Eu tinha entendido até agora que qualquer entidade era ruim. Bem, o trecho do livro é no começo do discurso Deus Himalaia. É assim, abre aspas. Esta é a primeira vez que a presença desta luminosa entidade chega ao conhecimento do mundo exterior. Foi por sua causa que as montanhas Himalaia receberam esse nome. Fecha aspas. Outra coisa. No último programa, uma pessoa perguntou sobre uma parte do livro em que Saint Germain que diz que as crianças não ficam no plano astral. Ok, mas aí me veio uma experiência em minha cabeça na hora. Eu conheci uma menina em que, na família dela, todos eram de religião candomblé ou umbanda, não sei bem, e eles eram e ou são praticantes ativos, então a irmã dela recebia em todas as festas de família a incorporação de uma criança. Era sempre assim. Ela recebia aquele espírito, falava como se fosse uma criança pequena e sentava no chão e queria brincar. E nesse momento tinha todo mundo que trazer doces para ela. Ela incorporava aquela criança mesmo. Aí ela dava conselhos, brincava, ria alto. O nome da criança era Ventania. Não tenho mais contato com essa família. Fiz a experiência e com o tempo me afastei naturalmente deles. Mas isso ficou em minha cabeça. Como podem crianças não ficarem no astral e depois baixarem nas pessoas dessa religião? Eu sei que é uma pergunta cascuda. Vitória sempre na luz de Deus, Karina. Olá, Karina. Entidade do astral é como nós nos referimos quando falamos de tais entidades. Não só entidades, mas entidades do astral. No dicionário você pode encontrar a palavra entidade e ela está correta quando diz: 1. Existência independente, separada ou autônoma. 2. Aquilo que constitui a natureza fundamental ou essência de uma coisa. 3. Aquilo que existe ou imaginamos que existe, ente, ser. 4. Individualidade. 5. Indivíduo de importância. E assim por diante até associações e sociedades de bens jurídicos ou não, né? Podemos dizer que Jesus é uma entidade de luz. E não há nada para se assustar com isso, pois é o mesmo que dizer que ele é um ser de luz. Quanto às crianças, o que os mestres dizem é que se uma criança morre antes dos 12 anos de idade, ela ganha imediatamente, caso seja necessária, a oportunidade de renascer, pois a criança não é responsável pelos seus atos, assim não fica no astral. Alguns nascem apenas para resgatar algum karma e logo fazem a passagem para não mais precisar nascer. Não quer dizer que é uma alma de criança, é uma alma de um ser que já pode ter vivido N encarnações e que nesta encarnação não teve chance de fazer nada, porque não atingiu nem 12 anos. Simplesmente isso. Agora, as crianças do astral, Karina, que se manifestam em centros espíritas, e eu como você já vi algumas, pode ter outras origens que desconhecemos. Uma alma de um adulto, por exemplo, pode ir para o astral e sentir-se como criança e atuar como tal. Quando as pessoas estão no astral, elas vivem suas fantasias mais profundas. E nada é real para elas. Tudo é fantasia. Tudo é ilusão. E por falar em crianças, esta semana eu recebi um e-mail com uma historinha bem interessante que eu quero trazer para vocês e vou levar inclusive para o nosso site abortonão.com.br. A história é assim. Uma mulher chega apavorada ao consultório do seu ginecologista e diz: doutor,
o senhor terá de me ajudar num problema muito sério. Este meu bebê ainda não completou 1 ano de idade e eu estou grávida novamente. Eu não quero filhos em tão curto espaço de tempo, mas num espaço grande entre um e outro. Então o médico perguntou, muito bem, e o que a senhora quer que eu faça? A mulher respondeu, desejo interromper esta gravidez e conto com a sua ajuda. O médico então pensou um pouco e depois do seu silêncio disse para a mulher, acho que tem um método melhor para solucionar seu problema. E é menos perigoso para a senhora. A mulher sorriu, acreditando que o médico aceitaria seu pedido. Então ele completou. Veja bem, minha senhora, para não ter de ficar com os 2 bebês de uma vez e em tão curto espaço de tempo, vamos matar este que está em seus braços. Assim a senhora poderá descansar para ter o outro. Terá um período de descanso até o outro nascer. Se vamos matar, não há diferença entre um e outro. Até porque sacrificar este que a senhora tem nos braços é bem mais fácil, pois a senhora não correrá nenhum risco do aborto. A mulher apavorou-se e disse, não, doutor, que horror, matar uma criança, isso é um crime. Eu também acho, mas a senhora me pareceu tão convencida disso que por um momento eu pensei em ajudá-la. O médico sorriu e depois de algumas considerações viu que sua lição surtira efeito. Convenceu a mãe que não há a menor diferença entre matar a criança que nasceu e matar uma ainda por nascer, mas já viva no seio materno. O crime é exatamente o mesmo. Daí no final do e-mail tem a frase, a felicidade não depende de como as coisas estão organizadas, mas de como você as organiza na sua mente. Muito, muito legal. Muito inteligente isso, né? Essa ideia convence muitas pessoas da realidade do aborto. Extremamente inteligente. É um susto, né? Um choque. A próxima pergunta de hoje também vem da Edsônia, de Pato de Minas. Ela diz, queridos Maria Lúcia e Paulo Rodrigues, no seu programa 66, parte 2, você disse ser obrigado a levantar-se de noite para fazer orações. Pergunto, fazer orações ainda na cama não tem o mesmo valor? Muita luz e muita paz, Edsônia. Minha querida Edsônia, na verdade, não nos sentimos obrigados a levantar de madrugada para orar. Fazemos isso com muito prazer e confesso que o meu horário favorito para orar ou meditar é a madrugada. Gosto de levantar e ir até o meu altar, acender a vela e fazer minha prática espiritual. Quando a minha mente está muito desperta e o corpo cansado, exausto, então sim, oro na cama. Creio que a oração em frente ao altar é mais forte. É um local consagrado, dedicado a Deus no seu lar. É um ritual que você pratica ao acender a chama e curvar-se diante da luz. Eventualmente, devemos também orar em todas as partes da casa, ou, de tempos em tempos, abençoar a casa toda. Muitas vezes eu levanto de madrugada, oro, depois deito outra vez, durmo de novo, passo a noite muito bem assim. Maria Lúcia e Edsônia, muitas vezes já me aconteceu de acordar de noite, sabendo que precisava fazer uma invocação, por N razões, né, para cada caso um caso, e não ter forças para levantar da cama de tão cansado ou com tanto sono. Mas utilizei minha boca para fazer a oração mesmo deitado. É melhor fazer ali deitado do que não fazer. Se for necessário uma invocação, tem que ser feita por mais cansado que você esteja. Uma pessoa me contou a seguinte história. Ela chegou de um jantar, ela não é dos ensinamentos, é uma pessoa bem católica. Chegou do jantar, muito cansada, já era 1h da manhã, e deitou-se. Mas não conseguia dormir de jeito nenhum, ela sabia que tinha que orar. Mas ela não aguentava orar e nem conseguia dormir porque ela sentia necessidade de orar. Então ficou naquele dorme e ora e dorme algumas horas. Nesse mesmo período, a filha dela tinha sofrido um sequestro relâmpago e estava nas mãos dos sequestradores rodando pela cidade durante horas. Graças a Deus foi libertada sem problema. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Mestre nos chama muitas vezes para que oremos, ou por alguma pessoa das nossas relações, da nossa lista de protegidos,
ou por uma necessidade planetária que o mestre precisa do nosso decreto. E até ainda para nós mesmos, né? É verdade. A próxima pergunta vem da Maria Salete, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Ela diz: fui há um tempo atrás médium em uma corrente de Umbanda. Esta pessoa que comandava os trabalhos já é falecida. Já faz 4 anos que me afastei da Umbanda. Hoje sou reikiana e estou fazendo um curso sobre os mestres ascensionados. Mas tenho algumas seguranças que guardo. O que devo fazer com elas? Jogava cartas que também eram trabalhadas e também guardo. Peço uma orientação, desde já agradeço. Olá, Maria Salete. As seguranças de Umbanda, quando a pessoa que comanda o terreiro morre, dizem que devem ser levadas ao mar. Estas seguranças são objetos utilizados para proteger a casa. Este é um ensinamento da própria Umbanda, jogar ao mar. Mas os ensinamentos dos mestres ensinam que devemos trabalhar com o fogo. As seguranças e o trabalho também você deve colocar em uma fogueira enquanto faz invocações e comandos de luz para Astréia e Miguel, para libertar você de possíveis ataques do astral. A próxima pergunta vem do Júlio, de Curitiba. Ele diz: boa tarde, Paulo e Maria Lúcia, que a paz de Deus esteja com todos. Eu tenho uma dúvida com relação ao fato do açúcar. As entidades negativas, elas são atraídas pelo material, açúcar, ou pelo sabor doce? O mel também atrai as entidades nefastas? E os adoçantes, como a estévia, que é uma planta natural, pode ser utilizado? E outros adoçantes? Que a luz de Deus ilumine a todos. Júlio, Curitiba. Meu caro Júlio, não é pelo material, nem pelo doce do açúcar que a entidade é atraída, mas sim pela força do desejo. Quando o indivíduo ingere açúcar, ele está abrindo a porta para essa entidade entrar e roubar sua energia. As entidades no astral, elas não têm mais o corpo humano, elas não têm mais o açúcar. Então, pelo desejo de comer aquele açúcar, elas vão justamente onde tem açúcar, onde tem a possibilidade de levar alguém a comer açúcar. Elas estão ali tentando sentir aquele gosto, mas ela é impelida pela força do desejo. Os mestres não recomendam o mel, embora os terapeutas naturistas o façam. Os adoçantes são cancerígenos, e o estévia, que é um adoçante natural, pode ser usado muito moderadamente. É bem possível habituar-nos com o sabor do chá, do suco, de fruta, de qualquer alimento, e até mesmo do café, sem adoçá-lo de forma alguma. Tanto o açúcar como o adoçante alteram o sabor do produto natural. A ideia é diminuir aos poucos, até eliminar totalmente. Tudo é uma questão de hábito. Eu fiz isso, e hoje percebo muito mais que antes o sabor do suco, do chá, e quando tomo café de cevada, também é sem açúcar nenhum, mas eu fui diminuindo gradualmente, há muito tempo atrás. É muito fácil manter boa saúde, mas gasta-se muito esforço, dinheiro e energia para recuperá-la. Bom, Júlio e amigos, aqueles que já estudaram a nossa aula sobre os ciclos cósmicos sabem que as drogas poluem e baixam a vibração do corpo da memória. O tabaco, o cigarro, poluem e baixam a vibração do corpo mental. O álcool, em todas as suas formas de bebidas, polui e baixa a vibração do corpo emocional. E o açúcar, em todas as suas formas, até no açúcar demerara, todas as formas de açúcar poluem e baixam a vibração do corpo físico. Trazem doenças para a humanidade. Se você não quer doenças no seu corpo, não use o açúcar. Vai diminuindo o máximo. Vejam bem, todos os ensinamentos aqui que nós damos, vindos dos mestres ascensos, mostram o que é o ideal. Onde é que os mestres querem que nós cheguemos. Mas ninguém está dizendo que você precisa ir de um ponto ao outro em um passo. Busquem aos poucos irem se libertando dessas coisas. Eu já estudava os ensinamentos há muito tempo e ainda fumava. Até o momento que eu consegui me libertar.
Não há uma razão para vocês se culparem, se condenarem por não estarem ainda num ponto onde os mestres querem que vocês cheguem. Busquem aos poucos, não é, Maria Lúcia? O importante é estar numa evolução ascendente, não parar. Aos pouquinhos. Então você põe 2 colheres de açúcar no café, passa a botar 1,5, depois diminui mais um pouquinho, depois até que você chega a 1, e depois vai diminuindo, que assim você não sente. Aqui eu quero fazer um comentário. Esses programas, então, como eu disse no início deste vídeo, foram gravados há muitos anos atrás. E agora, então, ao trazê-los para o Facebook, YouTube e Spotify, eu estou aproveitando para fazer algumas correções necessárias para melhor entendimento. Quando Maria Lúcia disse que os mestres não recomendam o mel, ela quis dizer que não recomendam o mel como substituto do açúcar. Ou seja, tudo que eu colocava açúcar, eu vou colocar mel. O mel é sabido, é conhecido por aqueles que estudam o mel, que não se deve comer mel em grande quantidade. Então ele não é um substituto para o açúcar. Simplesmente isso. O mel não é um alimento ruim. É um bom alimento, na quantidade certa, na dose certa. Continuando. A próxima parte do programa não é uma pergunta, mas aquela parte do programa onde nós falamos um texto de uma das testemunhas da convivência com Mark Elizabeth Clare Prophet e dos Mestres Ascensos. Esse tem um texto chamado Uma Questão de Coração, por razões que eu desconheço, não tem assinatura da pessoa, apenas a história. Abre aspas. No inverno de 1989, eu fui a um evento da Summit Lighthouse muito especial, que ocorreu no Salão do Cálice, em Crowing Springs. Eu estava passando por um divórcio muito doloroso e sentindo-me muito abatido. Eu realmente tive uma forte dor no meu coração. Eu estava no banheiro das senhoras ao mesmo tempo com a mãe, e eu conscientemente decidi não dizer nada mais do que "Oi, mãe", porque quis respeitar sua privacidade. Um aspas aqui, quando fala mãe, para aqueles que ainda não sabem, mãe é Elizabeth Clare Prophet, de maneira carinhosa que os seus seguidores lhe chamam. Continuando. No salão de saída da área dos banheiros, que levava ao salão de festas, notei que a mãe estava me olhando. Algum tempo mais tarde, ela aproveitou a oportunidade de falar comigo e perguntou-me qual era o meu problema, o que me afligia. Eu fui evasiva em minha resposta, pois eu esperava uma carta de meu marido que determinaria se faríamos ou não o divórcio. Eu não estava certa do que dizer a ela nesse momento. Naquela mesma noite, enquanto eu dormia, mãe veio confortar-me em níveis interiores. Ela teve uma atitude afetuosa de mãe e disse-me, abre aspas, é uma questão do coração? Fecha aspas. Acordei sentindo o amor da mãe e seu interesse por mim. E então eu soube que ela se preocupou com o que eu estava passando. Ela não me deixou evitá-la e esquivar-me para longe de minha condição dolorosa sem dar-me o seu amor. Essa experiência tocou meu coração profundamente e eu sou muito agradecida por sua lição de compaixão. Fecha aspas. Essas histórias nós encontramos em um site na internet onde as pessoas dão o seu depoimento, né? Aqueles que conviveram com Elizabeth e Mark Prophet. Paulo, é tocante essa história e é um exemplo de vida também, porque nós podemos fazer essa demonstração de carinho, de amor, de interesse por aqueles que estão ao nosso lado sofrendo. Com certeza, Maria Lúcia, uma das grandes lições que eu tive na minha vida foi com relação a entender a importância da gente chegar quando vê os amigos e perguntar para eles como eles estão, o que eles têm feito, em vez de chegar e querer já dar nossa opinião e falar o que nós pensamos e contar as nossas histórias. Antes a gente abrir o coração, falar como é que você está, o que você tem feito. E tem pessoas que nem são espiritualizadas e têm esse dom, né, maravilhoso de ouvir o outro, né, Maria Lúcia? Ouvir com interesse, com real interesse. Com real interesse. Experimentem fazer isso. Vocês que ainda têm o hábito de chegar na casa dos parentes e amigos
e já contar tudo de vocês e o que vocês estão fazendo, chegarem indiferentes da próxima vez e buscarem perguntar como você está e calmamente ouvir o que tem te acontecido, o que você tem feito, que trabalho você está fazendo hoje, e ouvir calmamente, sem palpitar nada, só ouvindo com carinho e atenção. É uma experiência diferente. A próxima pergunta vem do Antônio, de Portugal. Ele diz: saudações, amigos da Luz de Deus, Paulo e Maria Lúcia. Num passado que só Deus sabe, sofremos algum tipo de programação negativa por parte dos caídos. Eu pergunto, o que fazer para a desprogramação? Quais são as consequências da desprogramação para nós e para os nossos entes queridos? Que a paz esteja entre nós, Antônio, de Portugal. Antônio, nós já falamos sobre esse assunto aqui no programa. A chama violeta e Astréia e Miguel livram você de qualquer programação. Pouco a pouco, a chama vai limpando todo o seu ser, nos 4 planos da matéria. A Karina, da Alemanha, nos escreveu dizendo: queridos Paulo e Maria Lúcia, fiz uma vez uma promessa para o Arcanjo Miguel que não consegui cumprir ainda. Já devia ter cumprido, mas aconteceram coisas em minha vida, umas marcas kármicas aí, e eu ainda não cumpri. Nesse caso, o que vocês acham que um anjo de luz faz nesse momento? Ele fica cobrando, ou eu tenho que desprometer ou adiar a promessa? Fiquei muito em dúvida nisso. Não sei se é bobagem da minha cabeça, mas eu prefiro sempre perguntar para vocês, por mais que algo me pareça esquisito de perguntar. Sempre é uma chance de comentar até outros assuntos, não é? Um abraço fraterno da companheira Ana Luz e vitória sempre para todos nós. Que o nosso grupo seja muito abençoado. Karina. Querida Karina, recentemente comentamos no programa que promessas devem ser cumpridas, sejam elas feitas a um ser de luz ou humano. Deve-se pensar antes de assumir um compromisso social, familiar, profissional ou espiritual. As promessas não cumpridas, assim como a mentira, por mais inofensiva que seja, compromete a chama da honra. O que você pode fazer, Karina, é trocar a promessa. Explique a São Miguel, por carta, que estando você impossibilitada de realizar o seu compromisso com ele, pede licença para mudar. A chama violeta é uma poderosa dádiva divina e estou certa que todo ser de luz gostaria de receber uma oferta desta maravilhosa chama. Então, você promete fazer X tempo de chama violeta durante X dias. Que isso você decidirá quanto tempo e durante quantos dias, com a finalidade de substituir a sua promessa anterior. São Miguel poderá usar esta chama da liberdade para os seus trabalhos na Terra. Porém, tem que ser um período extra. Não pode contar com aquele que você já faz diariamente. Entendeu? Se você faz meia hora de chama violeta todo dia, não é essa a oferta para São Miguel. Será, além dessa meia hora, outra tanto que você oferece a ele. Olha, essa é uma pergunta muito, muito boa, Karina. Eu acho que um outro ponto que Maria Lúcia não tocou aí, que vale a pena a gente falar, é que existem em promessas para os mestres o olho dos senhores do karma em cima. Isso significa o quê? Que se você fez um pedido, foi atendido e não cumpriu com aquilo que você tinha prometido, na próxima vez que você pedir alguma coisa, os senhores do karma, que funcionam como uma mesa de diretores que aprovam ou não crédito, e o crédito nesse caso é luz, é a resposta aos seus pedidos, talvez eles não aprovem. Como em um banco, né? A diretoria diz, não, ela não pode receber crédito, porque não paga direito o que promete. Não paga direito aquilo que deve. Então é dessa forma, assim embaixo como em cima. É muito importante que isso fique claro. Não prometam aquilo que vocês não podem pagar. Não prometam fazer aquilo que vocês não têm condição de fazer. E é importante, essa resposta de Maria Lúcia foi muito boa, porque os mestres ascensos e os senhores do karma não são tão rígidos como os bancos aqui embaixo, mas até os bancos aqui embaixo aceitam outras ofertas, não é?
eu não posso pagar em dinheiro, mas eu tenho o meu carro para entregar, tenho aquela casa, tenho aquele objeto de valor para oferecer em troca. Então, se você não pôde cumprir, não quer dizer que agora você não tem como quitar isso. Há uma possibilidade. Parabéns pela resposta, Maria Lúcia. É muito interessante. A gente esquece que pode fazer uma troca. Eu nem me lembrava disso. Muito bom. E a chama violeta é sempre uma coisa maravilhosa, uma oferta maravilhosa com a qual eles podem trabalhar e na sua missão na Terra eles podem ajudar muito o mestre também. Agora a quantidade vai depender do motivo, da razão, do caso, se é tão sério, da promessa anterior, será comparativa à promessa anterior dela. Olha, é muito comum a gente ver, eu já até comentei isso aqui antes, esse tipo de promessa não é bem diretamente ao mestre, né? Mas a um colega, a um parente, que conta um problema para você e você fala, eu vou orar por você, mas não ora, fica só naquela frase, naquela palavra. Se você prometeu orar por alguém, ore. Nem que seja uma invocação, alguma coisa você tem que fazer. Faça pelo menos uma boa invocação e pelo menos uma sessão de decretos aí em prol da solução do problema da pessoa que você disse que ia orar por ela. É comum na nossa sociedade. O sujeito fala, vou orar por você e não ora. Muito comum. É verdade. Além disso, os mestres pedem que nós não deixemos de orar por todos aqueles que pedirem nossa oração. Se alguém pedir, não deixe de fazer esse pedido, porque o mestre encaminhou a você. A Amélia, de Goiânia, nos escreveu dizendo, olá Paulo, Maria Lúcia e companheiros de aprendizado dos ensinamentos dos mestres. Tenho inúmeras dúvidas. Elas podem até já terem sido respondidas em programas anteriores, mas como ainda não os adquiri, vou perguntar. Primeiro, já ia mesmo perguntar, mas um companheiro fez a pergunta primeiro que eu. Quem é a Mãe Divina? Vocês responderam no programa 66, mas em mim permaneceu a dúvida, pois você, Paulo, falou que era a Virgem Maria e a Maria Lúcia falou que era a Mãe Terra. Amélia e amigos, eu vou respondendo uma a uma as perguntas da Amélia, ok? Porque realmente são algumas, assim fica mais fácil vocês ligarem a pergunta e a resposta. Amélia, a Mãe Divina é a nossa amada Mãe Celestial. Ela se manifesta como a própria Terra, onde está nos gerando. Ela não se limita à Terra. Esta é apenas uma parte de seu ser. Deus criou a Terra com a parte ômega de seu ser. A Virgem Maria é apenas uma representante da Mãe Divina. Ela carrega o manto desta amada Mãe Celestial. Isto significa que ela tem total poder sobre a Terra e tudo o que está sobre ela. A Mãe Divina, explicando de uma outra forma, Paulo, a Mãe Divina é a contrapartida de Deus Pai. Quando Deus Pai criou o universo, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isto mostra que ele não estava só. E como ele é um, a Mãe Divina é a outra parte dele mesmo, que se manifesta no céu, na terra, em toda parte. Deus está em tudo. O universo, não só a Terra, mas todo o universo material, é a representação da Mãe Divina manifestada. Então você está pisando na Terra, o solo que você pisa é sagrado. Pensem nisso. A segunda pergunta é, há como saber qual é o nosso plano divino para esta existência? Sim, Amélia, mas isto é revelado passo a passo, também já foi comentado no programa. Precisamos desenvolver a comunhão e a confiança em nosso eu superior, para podermos encontrar o nosso caminho. Eu tinha vontade de ensinar os ensinamentos dos mestres para as pessoas que encontrava, já há muitos e muitos anos. O momento de maior alegria para mim era quando eu falava sobre os mistérios do mundo oculto para aqueles que me davam ouvidos, mas eu nem imaginava que esta seria a minha missão, como a vejo hoje. Assim posso dizer a você que a sua missão está ligada às coisas que você realmente gosta de fazer. A terceira pergunta é, quem é o arcanjo Metatron? Fale-nos dele. Por que ele não é mencionado nos ensinamentos dos mestres ascensos? E mais a quarta, que vou responder junto com a terceira, é, o que é ashram e mônadas? Podem nos explicar? Bom, Amélia, estas duas perguntas eu vou deixar sem resposta para que você estude todos os programas anteriores até encontrar. Outra dica para vocês, quando querem saber sobre uma palavra, primeiro procurem no nosso dicionário esotérico. Muita resposta encontrarão lá.
Quinta pergunta. Há um mestre ascenso conhecido como Mahatma? Fale-nos dele. Amélia, como você escreveu Mahatma com um R, Mahatma, não conhecemos nenhum mestre ascenso com esse nome, nem com 2 R's, nem com um R. Esta é uma forma utilizada para escrever em português o nome de Mahatma Gandhi. Mahatma é uma palavra em sânscrito que se escreve com o H ao invés do R, Mahatman, que significa alma elevada ou grande alma, magnânima, de natureza grande e nobre, de mente elevada, extremamente preparado e inteligente, poderoso. Elmória e Kuthumi, quando ainda eram encarnados e deram início a este maravilhoso trabalho que hoje estamos estudando, criando as escolas de Blavatsky até Gurumá, eram conhecidos como grandes Mahatmas. Mahatma ou Mahatman é a mesma coisa. Sexta pergunta. Ouço muito falar em nossa presença interior. Qual é a sua real importância para nós? Esclareça-nos mais. Amélia, esta sua pergunta não está muito bem formulada. Você precisa ser um pouco mais específico. Este assunto também foi muito comentado de muitas maneiras. Você já estudou as nossas 8 primeiras aulas no botão Ensinamentos em nossa página? Lá você encontrará muitas respostas. Amigos, é importante que vocês entendam que nós esperamos que as pessoas que vêm para esse grupo estudem todas as nossas páginas que estão lá livres para serem estudadas e venham fazer perguntas baseadas no estudo feito. Porque senão acontece isso, de vocês terem essas perguntas que já estão lá e virem com perguntas que a maioria já sabe a resposta. Para que esse grupo fique realmente mais gostoso de participar, mais agradável, é importante que vocês estudem mesmo. E aqui venham tirar as dúvidas. 7ª e 8ª pergunta, ela diz, vocês recomendam ou têm alguma restrição aos livros de Dr. Joshua Stone? Vocês recomendam também as mensagens e livros do mestre Kriyon? Respondo à medida do possível, agradeço também por terem respondido no programa 65 uma pergunta que fiz a respeito de iniciação. Grata e paz a todos, Amélia. Amélia, essas 2 perguntas, 7 e 8, já foram respondidas no programa. Já adiantando para você, nenhum dos 2 é aceito pelos ensinamentos dos mestres ascensos. Amélia e todos aqueles que estão entrando no grupo, seria muito bom para vocês lerem nosso livro Razão de Viver, porque isso dá uma compreensão básica e fundamental dos ensinamentos. Vocês estarão muito mais fundamentados após ler esse livro, porque ele é como um primeiro passo nos ensinamentos. A página tem muita coisa, você pode se sentir até um pouco perdido, mas lendo o livro você vai se encontrar melhor depois na página. E poderão também ter uma compreensão mais profunda sobre os ensinamentos dos programas. Intercessão divina no Supremo Tribunal Federal. Em nome da poderosa presença Eu Sou e pela autoridade do meu Santo Cristo pessoal, nós, brasileiros, elevamos um clamor aos céus e invocamos todo o espírito da grande fraternidade branca. Amada Pócia, deusa da justiça. Amada Kuan Yin, deusa da misericórdia. Amada Palas Atena, deusa da verdade. Amada Kali, amada Durga e todas as hostes de mestras ascensas, ouçam nosso apelo e respondam agora. Que a poderosa chama da Mãe Divina desça agora sobre o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Dissolvei, dissolvei, dissolvei as trevas que existem no Supremo Tribunal Federal. Que sejam banidos os anjos caídos e seus serventes que atuam no 1º, 2º e 3º escalão. Que a transmutadora chama violeta dissolva todas as parcerias e pactos sinistros que lá atuam. Que o amado São Miguel proteja e direcione todos os filhos da luz e os juízes corretos que lá trabalham. Que a chama da moralidade, da honra, da verdade, da dignidade e da justiça impere no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Que a chama da Mãe Divina, da Virgem Cósmica e de Maria Santíssima imperem no Supremo Tribunal Federal para que o plano divino do Brasil possa ser realizado
e que a sétima raça raiz possa encarnar, submetemos nosso pedido à vontade divina e somente à vontade de Deus. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O que é a Grande Fraternidade Branca? A Grande Fraternidade Branca é a fraternidade composta por uma hierarquia celestial de seres etéreos de luz unidos ao Um. Os Elohim, os arcanjos, os anjos, os santos e sábios mestres ascensos, que são os filhos de Deus que já ascensionaram na luz e uniram-se ao Espírito do Deus vivente e que formam os exércitos do Senhor. E também os 144 mil seres divinos que não ascensionaram da Terra, mas sim de seus respectivos planetas, que se juntaram ao amado Sanat Kumara para libertar a Terra das trevas. Fazem também parte da Grande Fraternidade Branca os chelas dos mestres ascensos que ainda não atingiram a ascensão, mas que são indivíduos que lutam para ajudar a evolução das almas da Terra a encontrarem o caminho da luz. Almas que já acordaram para a necessidade de união, não só terrena, mas também com os seres de luz que já se elevaram ao grande Um, que é Deus. O objetivo desta grande fraternidade é manter acesa a chama da sabedoria, do amor e do poder de Deus na Terra, a chama trina, ensinando aos discípulos os ensinamentos esotéricos dos mestres ascensos, um estudo sério sobre os mistérios do nosso planeta e do universo que nos cerca. É o estudo dos mistérios de Deus. É uma ciência para aqueles que estão prontos para recebê-la. Os que amam a verdade, os místicos, aqueles que anseiam uma aproximação maior com o Criador. Esta é a hora destes ensinamentos serem compreendidos por muitos. A grande hora do conhecimento, quando muitos estão preparados para recebê-lo. Estes ensinamentos mostram que a libertação é o caminho do coração e que este é o único portal para a alma encontrar a vida eterna. Na Grécia Antiga, por exemplo, eram famosas as escolas de mistérios, como a de Eleusis, onde estudantes levavam anos para aprender o que atualmente está aberto para todos. Desde a expulsão do homem e da mulher do Jardim do Éden, devido ao mau uso do fogo sagrado, na aplicação incorreta do livre-arbítrio, a Grande Fraternidade Branca tem mantido escolas de mistério ou retiros espirituais que atuam como repositórios para o conhecimento do fogo sagrado que é outorgado às chamas gêmeas, quando estas demonstram a disciplina necessária para se manterem no caminho da árvore da vida. A escola de mistérios do Sr. Maitreya simboliza a consciência pura de Deus, o Éden, ou Edom, que significa a sabedoria divina, ou domínio do Elohim. A Grande Fraternidade Branca patrocinou as escolas de mistérios na Lemúria e na Atlântida, onde as verdades espirituais superiores eram ensinadas àqueles que quisessem seguir as disciplinas dos adeptos. A Sangha do Buda, a comunidade essênia em Qumran e a escola de Pitágoras em Crotona encontravam-se entre as escolas de mistério mais remotas. Outras escolas localizavam-se nos Himalaias, no Extremo Oriente e no Egito, bem como na Europa e na América do Sul. Uma a uma, estas escolas de mistério foram destruídas ou dispersadas. Sempre que estas escolas eram destruídas, os mestres ascensos que as patrocinavam retiravam suas chamas e santuários sagrados para seus retiros no planetério, onde os discípulos continuam sendo treinados entre as encarnações e em seus corpos mais sutis, durante o sono ou no samadhi, para que possam alcançar o conhecimento do Eu Divino. A Grande Fraternidade Branca é universal, uma entidade cósmica que não pertence a nenhuma escola física, mas fundou, através dos mestres ascensos, as escolas de mistério mais atuais e conhecidas. Escolas que servem o propósito divino da expansão dos ensinamentos. São elas:
a escola teosófica do final do século XIX, a Agni Yoga, o movimento Eu Sou, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lighthouse. As escolas dos mestres foram fundadas por seus mensageiros escolhidos, cada um deles em épocas diferentes. Helena Blavatsky, Charles Leadbeater, Nicholas e Helena Roerich, Guy e Edna Ballard, Geraldine Innocenti e Mark e Elizabeth Clare Prophet. Estes mensageiros agora não mais estão à frente dessas escolas. Assim, o que nos resta neste momento é estudarmos os ensinamentos que os mestres liberaram para a humanidade através desses mensageiros e suas escolas. Para entender mais sobre a criação dessas escolas e a ordem cronológica delas, entre na página de ensinamentos em nosso site e escolha o botão número 61, com o título A Ordem Cronológica das Escolas dos Mestres Ascensos. Exoterismo, escrito com X, ao contrário de esoterismo, escrito com a letra S e ensinado pelas escolas, estuda os ensinamentos religiosos de fácil compreensão para o entendimento do povo. Os não iniciados. Suas escolas também foram criadas pelos mestres ascensos e representam as 8 maiores religiões do mundo. São elas: judaísmo, budismo, cristianismo, hinduísmo, confucionismo, islamismo, taoísmo e zoroastrismo. Cada uma destas 8 religiões representa e ensina um dos 8 principais raios da consciência divina. Cada uma destas qualidades da mente de Deus sendo transmitidas à população reencarnação após reencarnação, onde as almas encarnam em famílias de diferentes religiões para serem preparadas e aprenderem as diferentes qualidades da mente divina. Estas religiões não se dedicam a ensinar ao povo seu conhecimento mais profundo, mas sim uma pequena parte dos seus ensinamentos, deixando os assuntos mais complexos para seus integrantes mais dedicados. Assim, muitas verdades que poderiam ser levadas ao povo são deixadas para os que se entregam de corpo e alma para a instituição. O judaísmo trabalha o primeiro raio, o raio azul, o chakra da garganta, o raio da vontade divina, do poder divino. Através do judaísmo, entendemos as facetas da lei cósmica. São as fundações de nossa raiz no coração de Abraão. As qualidades de Deus que o judaísmo traz ao homem são luz, perfeição, vontade divina, proteção, direção, construção, fé, obediência, amor a Deus e à sua lei, poder, coragem, ordem, negócios, governo divino, energia, aceitação de si, agir de acordo com a consciência e a aceitação da lei, vitória, perdão e finalização das obrigações. O budismo trabalha o segundo raio, o amarelo ouro, o chakra da coroa, o raio dourado da sabedoria, do entendimento, compreensão, discernimento. Este chakra foi representado por Gautama Buda, que nos ensinou a busca da iluminação. As qualidades de Deus que o budismo traz ao homem são iluminação, autoconsciência em Deus, humildade, sabedoria, discriminação entre o bem absoluto, o bem relativo e a maldade, discernimento, inteligência e mente aberta, aceitação do plano divino, respeito à individualidade do próximo. O cristianismo trabalha o terceiro raio, o rosa, chakra do coração, o raio do amor divino, o servir do Cristo cósmico no ensinamento e do Espírito Santo na purificação, os dois atuando no nível do coração. As qualidades de Deus que o cristianismo traz ao homem são vitória, amor divino, abnegação, beleza, conforto, graça, harmonia, criatividade, magnetismo espiritual, compaixão, unidade, adesão, coesão, comunhão com a vida, batismo do Espírito Santo, consciência da vontade divina, disciplina, educação do próximo, honestidade,
confiança, fidelidade e organização. O hinduísmo trabalha o quarto raio, o branco, chakra da base da espinha. O raio da pureza e purificação do nosso corpo, mente e alma, para que possamos ser o templo do Espírito Santo. As qualidades de Deus que o hinduísmo traz ao homem são pureza, perfeição, autodisciplina, moralidade, esperança, vida, espirais positivas, alegria, êxtase espiritual, unidade, perfeição, simetria, geometria, lei, ordem, comensurabilidade, em cima como é embaixo, arquitetura divina, molde de vida, decisão, piedade, devoção e harmonia. O confucionismo trabalha o quinto raio, o verde esmeralda, chácara da terceira visão, o raio da verdade e da cura. Traz o desenvolvimento do poder de cura através do terceiro olho. As qualidades de Deus que o confucionismo traz ao homem são alegria, verdade, abundância, ciência, método, vida, saúde, cura, unidade, rejuvenescimento, regeneração, precipitação direta ou indireta do espírito para a matéria, respeito ao próximo, obediência e respeito à lei, visão divina, felicidade e abastança. O islamismo trabalha o sexto raio, o púrpura dourado, chácara do plexo solar, o raio do ministério e do serviço. As qualidades de Deus que o islamismo traz ao homem são paz, ministério e serviço, fraternidade e família, certeza, focalização da vontade, esperança e fé no futuro, justiça, satisfação e paciência. O taoísmo trabalha o sétimo raio, o violeta, o chakra da alma, o raio da transmutação e da liberdade, da justiça e da misericórdia, o raio de Saint-Germain e de Kuan Yin. As qualidades de Deus que o taoísmo traz ao homem são liberdade, justiça, tolerância, misericórdia, perdão, ritual de vida, invocação do fogo sagrado, ação do fluir da luz, energia, diplomacia, tato, postura, ciência da alquimia, transmutação da lei da transcendência, profecia, amor, compaixão e oração para servir ao próximo, gratidão, dedicação, reflexão e serviço espiritual. O zoroastrismo trabalha o oitavo e último raio, cor pêssego, chácara da câmara secreta do coração. Este é um raio intermediário que ativa os 5 chakras dos 5 raios secretos. Um raio de união entre os 5 e os 7 anteriores. Vemos assim que cada uma das religiões facilita o desenvolvimento da alma em cada chakra na disciplina de um raio específico e sob a regência de um mestre em particular. Sentindo a necessidade de evoluir para um outro raio, muitas destas religiões geraram outras paralelas e de valor. Porém, em muitos casos, são mal interpretadas por seus criadores. Levam seus seguidores a atuarem em um caminho exatamente oposto. Um bom exemplo disto são as guerras causadas por grupos islâmicos que cultuam a guerra como um caminho para encontrar Deus, enquanto que o verdadeiro islamismo prega o caminho da paz para encontrar o Salvador. O esoterismo, além de estudar os ensinamentos das escolas dos mestres ascensos, também estuda a verdade que está contida no âmago das 8 grandes e principais religiões do mundo. No esoterismo, o aluno das escolas de mistério da Grande Fraternidade Branca aprende a conhecer não só os 7 principais raios, como também o 8º raio, que é o raio intermediário, e os 5 secretos restantes. Além disto, muito mais sobre os próprios 7 raios, os quais teve apenas uma iniciação durante suas encarnações passadas, quando teve a oportunidade de estudar estas 8 grandes religiões. Nesta hora, o discípulo aprende a verdade da única religião, aquela verdadeira religião
que reúne todas as religiões em uma só. As escolas da Grande Fraternidade Branca são o local certo para tirar todas as dúvidas, porque podemos ver em todas as direções e servirmos-nos de todos os ensinamentos em um único local, estudando todas as 12 qualidades da mente de Deus, representando os 7 principais raios e os 5 secretos. São elas: o poder divino, o amor divino, a mestria divina, o controle divino, a obediência divina, a sabedoria divina, a harmonia divina, a gratidão divina, a justiça divina, a realidade divina, a visão divina e, finalmente, a vitória divina. Estudando com os mestres ascensos. Com os mestres, aprendemos que vivemos nosso dia a dia conscientes de uma realidade criada através do nosso próprio livre-arbítrio. Nossa consciência ativa, a nossa alma, quando está encarnada em um corpo físico, serve-se dos veículos terrenos, os 4 corpos inferiores, para assimilar a vida terrena que lhe cerca. A partir desta assimilação, toma as suas decisões para atuar na transformação deste mundo que ora enxerga. Esses 4 corpos inferiores são divididos em 2 corpos ômega, a memória e o mental, e 2 corpos alfa, o emocional e o físico. Assim, a consciência, que é a alma, serve-se das energias que permite entrar em seus corpos ômega e das que permite estar próximas aos seus corpos alfa. Nós somos muito mais do que simplesmente as nossas consciências alma. Nós também somos nossas consciências superior, que é o nosso superconsciente, o nosso eu superior, e a consciência inferior, que é o nosso subconsciente, o eu inferior. A primeira, a mente superconsciente, criada por Deus para nos servir, e a segunda, a mente subconsciente, criada por nós mesmos, fruto de nossas energias e criações imperfeitas, e que luta para se manter viva e através de nossos erros, erros que geram mais energia corrompida e que mantém este eu inferior vivo. O leme mestre de tudo isso é a nossa alma, nossa consciência ativa, e que deve comandar nossa vida em direção ao eu superior e obedecer aos seus direcionamentos. Os mestres ascensos também trabalham no mesmo nível da mente superconsciente, do nosso eu superior, também sendo capazes de nos dar direção que está sempre de acordo com a vontade do grande Um. Nós precisamos utilizar o nosso tempo, todo o nosso dia, buscando contato com a consciência superior e pedindo a ela que preencha os nossos corpos ômega, os nossos corpos da memória e o mental, para que preencha com energias superiores e divinas, e que afaste para longe de nossos corpos alfa, o nosso corpo físico e emocional, as energias de baixo calão de nosso planeta e ou seres viventes mal intencionados. Entendam que, uma vez que uma energia ruim tenha se alojado dentro de nossa memória e do nosso corpo mental, a nossa consciência ativa, a alma, terá de lidar com estas energias. Os mestres nos ensinam que podemos chamar os seres cósmicos de luz para elevar as energias externas e internas de nossas vidas e de nosso planeta também. Não precisamos nos render às energias ruins. Elas é que precisam se render aos nossos apelos ao fogo divino e transformador. Aprendemos que, ao fazermos chamados à luz etérea superior, teremos grande poder de ação sobre o mundo, seja ele físico, emocional, mental ou a memória, o corpo etéreo inferior. Mas para que isto ocorra, precisamos nos dirigir aos seres do éter superior, os mestres ascensos, anjos, arcanjos Elohim, presença eu sou e eu superior, e invocá-los implorando para que atuem purificando o nosso mundo, o nosso planeta. O verdadeiro guerreiro da luz é aquele que comanda as hostes de luz
para atuarem em prol da verdade e do bem geral de todos. Nós todos, os filhos da luz, somos aqueles que precisamos aprender a enxergar e reconhecer a mentira e a energia desqualificada e pedir às forças de luz que as transformem em verdade e em energia bem qualificada. Além de pedirmos a intercessão divina constantemente para este mundo tão poluído, precisamos entender que é de responsabilidade da alma consciente colocar sua atenção e pensamentos em coisas e energias elevadas e puras, protegendo sua mente das forças astrais. Este é o único meio de vencer as trevas e buscar a ascensão de suas consciências para a unificação com a mente superior do eu sou o que eu sou. Precisamos aprender a exigir a harmonia onde quer que habitemos, onde estivermos, e fugir dos ambientes de desarmonia e conflito. Meus queridos amigos, hoje vamos nos despedir, iniciando uma jornada aos retiros dos 7 arcanjos. Iniciando pelo de São Miguel, o arcanjo do primeiro raio, o raio da vontade divina, direção divina e proteção. Orem comigo e repitam esse pedido, por favor, todas as noites, se desejam ir ao templo de São Miguel. Em nome da poderosa chama trina que pulsa em meu coração, eu invoco o amado arcanjo Miguel e Fé, sua chama gêmea, para que levem minha alma esta noite ao seu retiro espiritual, situado sobre o Lago Louise, próximo à cidade de Banff, no Canadá. Liberte-me de todos os medos, dúvidas e descrença em Deus. Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Amém. Amém. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.